Jesus uma certa vez disse a alguns fariseus: olha, vocês atravessam oceanos para fazer um prosélito, e depois de vocês terem conquistado essa pessoa a ser um seguidor de vocês e da religião de vocês, vocês o fazem 2 vezes filho do inferno, mais do que vocês. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Claro que era. E me mostra então na Bíblia Jesus falando em línguas estranhas. Vai, mostra. A Virgem Maria era ou não era cheia do Espírito Santo? Era. Me mostra a Virgem Maria falando em línguas. E tem mais. Tantos profetas e apóstolos, por exemplo, João Batista. João Batista não era cheio do Espírito Santo? Era, claro que era. Pregava no deserto, batizava e batizou até Jesus Cristo. E Jesus mesmo disse, nascido de mulher, nunca nasceu alguém igual João Batista. E eu pergunto, onde está na Bíblia João Batista falando em línguas? Não está. Mas eu poderia citar aqui profetas e apóstolos não falaram em línguas. Ouvindo esse irmão falar sobre a questão das línguas, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas, eu sou pentecostal. Quero aqui deixar uma palavra bíblica. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas, sendo que línguas estranhas, o falar línguas estranhas é um dom. Línguas estranhas evidencia esse batismo no Espírito Santo. Em Lucas 24 está registrado que Jesus encontrou com 2 discípulos indo a caminho de Emaús depois da crucificação. Eles estavam arrasados e Jesus acompanhou eles, não conheceram na hora Jesus. Jesus agora ressuscitado então, foi até o primeiro pouso deles, então eles pediram para que Jesus ficasse, eles conversaram e Jesus explicou muitas coisas novamente aos discípulos. E quando na hora de dar graças a Deus pelo alimento, eles viram então que a oração era idêntica de Jesus, então caiu a ficha que ali era Jesus que estava ali. E então Jesus desapareceu. Então esses 2 discípulos, ao ter essa experiência, retornaram a Jerusalém, ao templo, onde os outros discípulos e mais pessoas estavam reunidas a orar e a louvar a Deus. Então, no versículo 49 de Lucas 24, Jesus ali já está. Ele entrou no templo e começou a falar com os discípulos. E Jesus então deu uma orientação aos discípulos. Disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E então eles ficaram no templo. O versículo 53 diz que os crentes estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus, um culto. E Jesus agora tinha dito para eles ficar ali aguardando até que do alto fosse revestido. Então, no livro de Atos, escrito por Lucas também, no capítulo 2, 1 ao 4, diz assim: e no dia de Pentecostes, estavam os crentes no templo, na igreja, orando, louvando a Deus, e então de repente veio do céu um som, como um vento forte, e foram vistas como que línguas de fogo, que pousava sobre cada um que estava no templo. O versículo 4 do capítulo 2 de Atos diz assim: e todos nesse momento foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Então ali cumpriu-se algo já no tempo da graça. Antes não se via essa experiência de um renovo espiritual, essa questão ali do revestimento de poder de uma forma especial, como Jesus disse. Porque Jesus, antes dele subir ao céu, ele disse: importa que eu seja morto, importa que eu vá para meu Pai para que o outro venha. Não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós vivemos uma experiência diferente das anteriores. Jesus, ele anunciou o revestimento de poder no Espírito Santo. Ele estava antes desse revestimento. Então, no dia de Pentecostes, aconteceu aquilo no templo. Deu um som como um vento forte, desceu como línguas de fogo sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
lhe concedia. E a partir dali então, na igreja primitiva, aconteceu essa experiência com Pedro, Paulo e tantos outros mais. Não é de se questionar que Jesus não falou línguas, os profetas anteriores não falaram línguas estranhas, nem João Batista, mas o certo é, 50 dias depois da Páscoa, aquele templo foi cheio de algo diferente, um poder, um avivamento que nós conhecemos como movimento pentecostal. O batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas, é bíblico e nós não podemos contestar.